Qual é o contexto? De mais ou menos 500 anos atrás até aqui, a gente saiu de um cenário de escassez de informações e quase todas elas exclusivas, por exemplo, à Igreja Católica ou outras autoridades, para um cenário de excesso de informações. Hoje, nós temos acesso quase instantâneo à notícia, por exemplo, nós temos acesso a uma multimodalidade de textos, imagens, vídeos, publicidade que são facilmente compartilháveis, nós temos múltiplas versões dos mesmos fatos e nós temos sobrecarga das pessoas em relação a essas informações e superficialidade com a qual elas lidam com todos esses dados. Então vamos tentar metrificar esse excesso. Tem uma empresa, a Domo, que anualmente faz um levantamento de quantas informações foram veiculadas a cada minuto do ano anterior. Em 2025, eles produziram esse infográfico aqui, que mostra o que aconteceu a cada minuto de 2024 lá na internet. A cada minuto de 2024, as pessoas fizeram quase 6 milhões de pesquisas no Google, mandaram quase 20 milhões de mensagens de texto, mandaram quase 251 milhões de e-mails. São muitas informações. E isso tudo está facilmente acessível no nosso celular ou em qualquer dispositivo em que nós estejamos. Evidentemente, trata-se de muita informação e isso tem seus efeitos colaterais na sociedade. Eu trouxe aqui uma citação da economista Deirdre McCloskey, que em um determinado artigo dela em 2023 disse o seguinte: antes era fácil. Quando você era pequeno, acreditava em sua mãe, depois em seus amigos, depois nos padres e nos professores. Depois da internet, não. A democratização das notícias corroeu a autoridade. Ela diz isso aqui num contexto bem positivo. É bom que a gente não tenha todas as informações concentradas em uma única figura, numa única instituição. Mas isso, evidentemente, traz consequências para os nossos afazeres diários, inclusive para quem está numa escola. Quem são as autoridades na educação? São os professores, por exemplo. E, evidentemente, quando a gente tem essas informações tão descentralizadas, a autoridade do professor passa a ser questionada também. Então esse é um desafio que todos os professores e todos os educadores em geral deveriam ter em vista. Como é que a gente lida com essa corrosão da autoridade, como é que a gente resgata essa autoridade e como é que a gente lida com o nosso currículo com esse novo fenômeno de explosão de informações. Para ilustrar isso, eu trouxe aqui um gráfico do PISA de 2018. O que a gente vê nesse gráfico? A gente vê a correlação entre a porcentagem de acertos dos alunos em um item que mede a competência deles na distinção entre fatos e opiniões e a média geral em termos de leitura. E o que a gente percebe? A gente percebe que quanto maior é a nota de leitura dos alunos, maior é a capacidade que eles têm de distinguir fato de opinião. Em um mundo com muitas informações, é cada vez mais importante, por exemplo, que alunos saibam fazer essa distinção. E está aí um dos papéis da escola, ensinar os alunos justamente a fazer isso. Como? Ensinando a ler muito adequadamente. Então, quando a gente ensina o nosso aluno a ler, simplesmente ler bem, isso já significa formá-lo para um mundo em que há muita informação. Mas isso também não significa deixar de fazer mudanças no nosso currículo. Então, nesse mesmo PISA, e esse gráfico aqui vem também do PISA de 2018, por esse gráfico a gente percebe que quando os alunos têm um direcionamento específico para aprenderem a distinguir fato de opinião, eles apresentam um desempenho ainda melhor no item do PISA que procura saber se o aluno sabe fazer esse tipo de distinção. Ou seja, a gente tem que fazer o trabalho de base, que é ensinar a ler bem, mas também a gente precisa adaptar os nossos currículos ao que há de mais contemporâneo. A gente precisa saber que distinguir fato de opinião é importante e a gente precisa fazer com que os nossos planejamentos prevejam esse tipo de coisa. Então eu gostaria de deixar aqui os dois primeiros grandes desafios para educadores no século XXI, esse século do excesso de informações. O primeiro grande desafio é o seguinte: como formar para um mundo de sobrecarga e superficialidade da informação, ainda maiores com a inteligência artificial? Segundo grande desafio: é necessário preservar a autoridade do conhecimento? Se sim, como? E de que modo a inteligência artificial complexifica esse cenário? Ela complexifica porque ela aumenta muito a quantidade de informações e porque essas informações se tornam ainda mais críveis.